Cara, que coisa mais abjeta, mais horrorosa que eu acabei de ver aqui, né? Deixa eu ajustar um pouco a luz, o foco. Aqui tá bom. Em relação ao debate, né? Mamãe Falei versus Meteoro Brasil, e a verdade é que não houve debate, né, cara? Não houve debate. Foram apenas discussõezinhas ali baseadas em acusações. Vou até tirar os óculos aqui para não dar muito reflexo. Então foram coisas baseadas em acusações por parte do Álvaro, né, em relação a ocorrências, né, na vida do Mamãe Falei, do Arthur. Na verdade, cara, vamos analisar aqui os dois pontos de forma pragmática, né, os dois pontos que eu digo, Arthur e o Meteoro Brasil. Arthur e Álvaro, né? Cara, a primeira coisa, e detalhe que eu assisti o debate inteiro, do início ao fim. A primeira coisa que eu notei é que o Álvaro, ele tentou ali lançar uma lacrada ali no início, né? Com aquela questão de perguntar se ele se considera um fascista, né? Algo e tal. Evidentemente, ninguém em sã consciência vai se considerar um fascista, tá? E depois eu vou discutir isso em alguns detalhes posteriores, mas essas pessoas atribuem esse rótulo de fascista em pessoas que são politicamente histéricas, né, vamos colocar assim. E eu considero o Arthur como uma dessas pessoas. E eu entendi a crítica do Álvaro, sinceramente eu entendi a crítica dele, mas ele pecou muito na argumentação. Faltou muita retórica, faltou muita argumentação, não tinha argumentação. Ele passou o debate inteiro acusando coisas que aconteceram no passado, que a justiça já averigou, que a justiça já resolveu, e jogando pra cima do Arthur. Olha, Arthur, você foi investigado por isso. Tá, eu fui condenado? Não, não fui. Então pronto, cara. Então são coisas que... claro que a justiça é falha e tal, algumas coisas são abafadas, mas, cara, coisas assim, quando vão pro ventilador, já era. Já era. E muitas pessoas, já naquela época, né, quando o Arthur tinha ido até a Ucrânia e destruiu a reputação dele por completa, né, já naquela época as pessoas disseram, cara, o Arthur se destruiu, se autodestruiu, né, com aquele áudio das ucranianas, né? Tanto que o Arthur sofre efeitos do Shadowban do YouTube até hoje, né? O canal perdeu muita relevância por conta disso, porque vocês imaginam, uma figura pública, depois de proferir aquelas falas infelizes, né, como eu também já proferi algumas falas infelizes no passado, e são coisas que são lembradas pelo resto da vida, porque estão na internet, cara. Caiu na internet, já era. É pegar e jogar no ventilador mesmo, tá? Então, voltando à questão aqui do Álvaro, faltou argumentação e retórica, tá? Ele não soube argumentar nada, não soube responder nada, tá? Só soube acusar, apontar o dedo na cara e coisa e tal. Então, péssimo, tá? Argumentação ali horrorosa, muito ruinzinha, certo? Ele que se diz um jornalista profissional e tal, eu sinto que da qualidade dos vídeos, e se eu falo a qualidade de edição e áudio que os vídeos do Meteoro têm, que os vídeos do Meteoro são sim, são muito bem editados, são vídeos com extrema qualidade, já vou discordar do conteúdo, eu discordo do conteúdo, né? Mas a edição, a parte de roteirização, a parte ali visual, audiovisual, ela é perfeita, tá? Inclusive muito melhor do que alguns vídeos do Arthur. Então o Meteoro, ele sabe ali se vender melhor do que o Arthur. Isso eu devo apontar aqui, tá? Agora, falta muita argumentação, né, para o Álvaro conseguir vencer um debate desse nível, principalmente com alguém que é tão bom de retórica quanto o próprio Arthur Duval, tá? Agora, quem eu considero que ganhou o debate, sem dúvidas, o Arthur metralhou o Álvaro justamente por conta das argumentações. Ele dava uma acusação, o Arthur respondia. Acusação, resposta, acusação, resposta. Então a retórica é perfeita, tá? A argumentação do Arthur também é perfeita, porque é um cara que passa anos e anos, desde 2017 ou 2018, fazendo esse tipo de trabalho, cara, o cara tem muita experiência, cara. Então não é qualquer um que vai chegar ali e vai responder o cara, né? Agora, uma crítica ao Arthur, direcionada ao Arthur especificamente, cara. O Arthur, e essa crítica o Álvaro também pontuou, né, no podcast, na live. Cara, o Arthur, ele é muito histérico, né? Ele é extremamente histérico. Isso é ruim pro debate, porque eu sigo aquela linha meio Doutor Enéas, né? Se você tá falando, eu paro e escuto o que você tá dizendo,
Não importa, você pode estar me xingando, falando qualquer coisa. Tem o tempo, vamos respeitar o tempo. Que respeitemos o tempo, tá? Eu sou muito dessa filosofia. Porque se você está num ambiente controlado, regrado, e você não respeita o tempo, fica com aquela histeria, ah, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. O Arthur subiu tanto o tom na fala, deu realmente para perceber, porque você começa falando assim, nesse tom que eu tô conversando com vocês aqui, nesse tom ameno, e depois ele já tá lá, ah, não sei o que e tal, e já começa a histeria, entendeu? Uma histeria talvez seja algo completamente que não está no controle dele, né? Isso é algo que, por ninguém ter notificado isso antes, ninguém ter direcionado ele levou e acostumou com isso, né? É uma prática ruim, né? E eu vi muitas críticas do Álvaro em relação à comunicação, e aí eu pontuo as mesmas críticas, inclusive, né? Eu não acho que o Arthur seja culpado de nenhum crime e tal, muito pelo contrário, tá? Também não é nenhum santinho e tal. Eu estou analisando aqui de forma pragmática. O Álvaro perdeu o debate por falta de argumentação, simplesmente, né? Por mau caratismo também, mau caratismo de tentar induzir o público ali a achar que o Mamãe Falei, o Arthur, era algum estuprador, algum criminoso. Então isso foi um mau caratismo por parte do Álvaro. Só que o Arthur, cara, ele traz um pouco dessa histeria. E tem alguém me ligando agora. Pô, cancelar aqui. Com a cobrança. O Arthur, ele traz um pouco dessa histeria, né, que a direita formou no Brasil, né? Então, eu acho que falta maturidade para o Arthur. Falta uma maturidade de não tentar ali ganhar por ganhar do debate, né? Porque a retórica ela serve praticamente para isso, né? Para vencer um debate. Tá, mas você vencendo um debate, o que acontece? Quais lados vão ganhar? Os dois lados perdem. Estão me entendendo? Então a questão da retórica é essa. A retórica é simplesmente uma artimanha da comunicação para você vencer um debate. Tá, mas e aí? E aí? O cara venceu o debate, ok. Tá, mas o que muda no país? O que muda? Vocês estão me entendendo? Então não faz muito sentido isso. A população, a civilização não ganha com isso, tá? Agora, sem dúvidas que eu acredito que o Arthur foi um ótimo deputado durante o mandato dele. Concordo 100%. Discordo 100% do Álvaro, que disse que o Arthur ter sido cassado, né, do seu mandato representou um avanço civilizatório. Eu acredito que não, tá? Acredito que não, nada a ver isso aí que ele falou, tá? Agora, vejo que falta muita maturidade para o Arthur, sim, tá? Falta muita maturidade. Ao Álvaro, bom, sinceramente, ao Álvaro falta muita argumentação, falta muita coisa, falta estudo, de fato, né? Falta pragmatismo para o Álvaro, isso que falta para ele, pragmatismo, porque ele mesmo já disse que o canal dele é um jornalismo parcial. Ele vai tomar partido no jornalismo. E uma coisa que ele disse, eu concordo também, nenhum jornalismo é imparcial, concordo, nenhum é imparcial. Cada jornalismo vai defender os seus interesses. Então é difícil, né? E eu acho até sincera da parte dele ter dito isso, né? Mas eu não vejo como ele fazendo esse tipo de jornalismo, né, na cara dura, explanando esse tipo de coisa com mentiras, né, com coisas ali que não estão fundadas na verdade. Você pode usar fatos para embasar o seu conteúdo jornalístico, isso é louvável. Agora, você pode usar fake news, mentiras e coisa e tal, e tentar agredir o próximo com falsos crimes, imputar falsos crimes àquelas pessoas, que é o que ele fez nesse debate aí, e o que ele andou fazendo durante anos com relação ao MBL. Vale lembrar que eu não gosto do MBL, tá? Não gosto do Movimento Brasil Livre, tenho lá minhas divergências, porém eu estou analisando o debate Meteoro Brasil X Mamãe Falei, isso que eu estou analisando hoje, tá? Não tô colocando opinião minha aqui nessa situação, nessa questão. Claro, estou dando a minha opinião em relação ao debate, mas não quero dar opinião em relação ao MBL, em relação a outras coisas que fogem do escopo desse debate, tá? Então, voltando aqui, o Arthur precisa evoluir um pouco e entender, cara, que essa briguinha de retórica não vai levar o país ao progresso. E eu concordo que nós precisamos questionar, sim, mas somente questionar também não vai fazer nada mudar, tá? Isso é o que eu entendo.
É o que eu vejo, o que eu percebo. Porque, beleza, o Arthur vai lá numa manifestação, se filma e tal, ele é agredido. Tá, beleza, foi agredido e tal, tá expondo a hipocrisia. Eu não acho isso mais uma forma válida, uma forma... Tudo válida né, claro, mas eu não acho uma forma efetiva, eficiente de você conseguir atrair, né, mudar o jogo político do país, certo? Mudar o jogo político, né? Eu acredito que funciona muito mais como marketing para o MBL do que como mudança para o jogo político. Porque, sinceramente, eu não acho que o MBL seja uma ruptura com o sistema. Eu não acho que o MBL seja algo que mude ali com relação... Mas, enfim, eu não quero dar opiniões em relação a MBL, tá? Vamos restringir aqui o escopo desse vídeo ao debate, ao que aconteceu no debate, certo? Então, basicamente isso, tá? Basicamente isso, o que eu falei até agora. Acho que falta maturidade para o Arthur, de entender ali o espaço de cada um, de não ficar em cima do cara o tempo todo, a fim de toda hora tentar ganhar na retórica. Não acho isso interessante, tem que dar espaço para outra pessoa falar, não só ele falar. Ele fica falando rápido, histérico e tal. Isso a gente observa também em outros deputados e outras figuras públicas, como o próprio Nicolas Ferreira, né, que também usa desse mecanismo, dessa ferramenta retórica, né? E a retórica por si só, ela não resolve, ela não é uma boa ferramenta para você mudar alguma coisa, tá? Acredito que o consenso é muito melhor do que a retórica, tá? E a questão do Álvaro, se eu fosse dar uma dica para o Álvaro, cara, seria reduzir um pouco, né? Ir para o lado um pouco mais pragmático da coisa e reduzir um pouco essa ideologização que ele faz nas coisas, em todas elas, né? De querer enxergar ideologia em praticamente tudo. Vamos olhar a vida, cara, de uma forma pragmática, de uma forma como ela realmente é, e não como nós gostaríamos que fosse, né? É porque a ideologia eu vejo como isso, é como se fosse uma máscara, né? É como eu gostaria que fosse. Tem uma parte muito interessante no final do debate que eles comentam, o Arthur levanta essa questão, né? Porque algum internauta havia perguntado em relação a como os dois fariam, tanto o Álvaro quanto o Arthur, para diminuir a desigualdade social no Brasil, a desigualdade de renda como um todo. E, cara, eu propago muito essa ideia aqui, nesse canal, e eu falo que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e porque ele é sim, tá no ranking, não é papo de esquerdista. O Brasil ele é desigual e muito desigual. O índice de Gini dele é equiparável a países da África, cara. Então a gente realmente a gente vive, né, aqui em um país desigual, tá? Quem não reconhece isso está cego, certo? Então, eu não lembro exatamente o que o Álvaro falou a respeito da desigualdade social. Ele fala um pouco da fome, né? Que ele sonha em ver ali o Estado acabando com a fome e tal. Álvaro, na boa, isso nunca vai acontecer, cara. Infelizmente, isso nunca vai acontecer, porque sempre vai ter alguém passando fome. Sabe por quê? Porque a fome, ela dá voto. A fome é a fome que elege os políticos. Aí eu vou te explicar uma coisinha que acontece aqui. Por que eu acho que isso é uma utopia completa? Por quê? Imagine que você tem um político A. O político A cria uma política de Estado, melhor, de Estado não, de governo, de combate à fome. Fome zero. Vamos supor, como o Lula fez no governo Lula 1 e permaneceu no governo Lula 2, intensificou. Beleza, deu certo? Deu. Aí ele vai lá e sai. A política acaba. A política pública acaba. Entra um concorrente, entra um outro político, destrói essa política de governo. Daí entra outro político, entra esse político A de novo, ele tenta aplicar a mesma política, não consegue, por pressão e coisa e tal, não consegue. Mas aí a galera que votou nesse cara no passado, vota nele novamente, ele não apareceu aqui, né? O concorrente tomou partido aqui, ganhou, venceu as eleições aqui, nesse momento da história. Nós estávamos aqui. Aqui ele implementou a política pela primeira vez, a política pública. Aqui ele saiu do jogo, saiu do cenário. Aqui ele tenta voltar. E suponhamos que ele volte, né? E aí a política de governo volta também. E eles tentam institucionalizar como uma política de Estado. Aí
ele sai de novo. E aí a política sai novamente porque o outro candidato pensa de outra forma. E fica nisso. A fome, por si só, ela é usada como um instrumento político. E se você não entende isso, Álvaro, na boa, você precisa ser mais crítico, você precisa ser mais pragmático, cara. Porque se você não entende isso, você está vivendo num mundinho aleatório. Aleatório não. Num mundinho personalizado teu, uma coisa tua. Está na tua cabeça aí. Tá? Não condiz com a realidade. Não condiz de maneira nenhuma. Agora, uma coisa que o Arthur levantou, o Brasil tributa muito consumo e não tributa nada, quase nada de renda. Tá? Eu já falei isso daqui na apresentação minha lá no Cefet do Rio de Petrópolis. Tem o vídeo aqui no canal. O título do vídeo se chama Por que o Brasil é pobre? É um país pobre. Por que o Brasil é um país pobre? Isso foi em 2022, cara, a minha apresentação. E isso é atemporal. Vocês podem ver isso daqui 5, 6, 10 anos. Vocês vão observar isso. Tá? Esse vídeo é atemporal, cara. Eu mostrei o gráfico, inclusive, o gráfico de tributação de consumo e tributação de renda. Por que isso é ruim para o pobre? Deixa eu te explicar. E inclusive o Álvaro não confrontou isso, porque é verdade, tá? É verdade. É muito mais fácil você tributar consumo. Por quê? Qual é a maior faixa que consome aqui no país? É a classe média baixa. É quem mais movimenta, quem mais gira a economia, é a classe média baixa no Brasil. Queira você ou não, é a classe média baixa, tá? Beleza, até aí entendido isso, ok, a gente pode prosseguir. Se é a classe média baixa, vocês concordam que eles também são os que pagam maiores impostos, né? Porque eles estão em maiores quantidades, logo pagam maiores impostos, beleza? Qual é o problema se nós aumentarmos a tributação em renda e diminuirmos a tributação em consumo? Porque tem que passar pelo Senado. E aí olha que engraçado, os maiores salários estão aonde? Na política, no Senado, na Câmara. Pois é, os maiores salários estão lá. Vocês acham que eles vão aceitar comprometer a renda deles próprios? Porque quem estará votando essa proposta de redução, de aumento do imposto de renda e diminuição do imposto sobre o consumo são os próprios senadores, são os próprios deputados. Pessoas que ganham acima do teto estipulado pelo imposto de renda. Tá vendo como é que não casa? Então como é que eu, João, ganhando lá 40 pau de salário, eu vou votar uma coisa que vai comer o meu salário? Estão me entendendo? Aí que tá, é mais fácil tributar o pobre. ICMS. Pois é. Pois é. Infelizmente, a realidade é dura, Álvaro. A realidade é muito dura, tá? Infelizmente. Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e por mais debates com argumentação rica no Brasil.